Olá, sejam bem-vindos ao episódio de estreia do podcast Papo de Servidor, uma produção do Sindicato dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, um programa para destacar o trabalho de servidores públicos nas mais diferentes áreas e também falar sobre assuntos que interessem diretamente à sociedade. Antes de falar com os nossos convidados, deixa eu apresentar aqui a minha companheira de jornada de apresentação, a presidente do Sindis-PGE, Sabrina Oliveira Fernandes. E aí, Sabrina, é um prazer estar aqui contigo. É um prazer também estar aqui com vocês. Tudo bom? É um prazer também dar um pontapé inicial aqui nesse projeto, né, Cris? Mais uma forma de conversarmos com os filiados ao Sindis-PGE, mas também englobar servidores de todo o país e até mesmo outros setores da sociedade, pois vamos focar muitas vezes em assuntos diversos. Queria agradecer à diretoria do Sindifisco RS pela parceria nesta iniciativa e aos nossos convidados que o Christian apresenta a partir de agora. Me esqueci de me apresentar, né? Christian Costa, um dos apresentadores do programa. E a gente tem dois convidados, um deles aqui é o Eduardo Zimmer, professor da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. E eu vou até ler um pouquinho, vou tentar resumir o ótimo currículo do Zimmer e não me perder aqui. Peguei uma colinha aqui no computador. O Zimmer é farmacologista, né, professor adjunto do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto da Universidade. Se eu falei o nome, me corrige. Se eu falei o nome errado, me corrige, Eduardo. McGill. E pesquisador associado do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. Também membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. E doutor, deixa eu pegar aqui a parte do doutorado do Zimmer. Doutor em que, Zimmer? Bioquímica. Muito obrigado pela colinha. E agora a Sabrina vai apresentar o nosso outro convidado, Felipe. O outro convidado é o doutor em Políticas Públicas, Felipe Leiria. Exerceu o cargo de analista de planejamento, orçamento e gestão entre 2006 e 2010, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo-se com a elaboração do orçamento público, proposta orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e consulta popular desde 2010. Exerce o cargo de auditor externo junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Apresentados Eduardo e Felipe, a gente vai informar um pouquinho qual é a proposta do programa, galera, para quem está nos acompanhando, seja no Spotify ou no YouTube. O programa vai ter entre 50 minutos e 1 hora, né, metade para cada um dos assuntos, e a ideia é que outro convidado, né, também participe fazendo perguntas. Então a gente começa pelo Eduardo, agradecendo novamente. E aí, Eduardo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Christian. Muito obrigado, Sabrina, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com o Felipe, né? E vamos debater um pouquinho o que a gente tem feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eduardo, aqui todo mundo é leigo, né, Zimmer? Então eu queria, assim, se tu estivesse conversando com alguém na rua, como é que tu poderia resumir o teu trabalho sobre Alzheimer na URGS? Essa é uma pergunta bem interessante. Acho que dá pra gente começar a falar sobre Alzheimer tentando explicar. Todo mundo já ouviu falar de Alzheimer, né? Verdade. Então, todo mundo conhece alguém que foi diagnosticado com Alzheimer, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que saber de Alzheimer é que é muito prevalente, né? Então, por isso que a gente está falando cada vez mais, né? Antigamente, quando a gente era pequenininho, a gente ouvia as pessoas comentarem: o tio fulano ficou caduco. A Sabrina até falou sobre isso da bisavó dela. Essa era o clássico, né? Daquele envelhecimento que não era saudável, né? E esse o fulano ficou caduco era nada mais, nada menos que o início do entendimento dessas doenças que são chamadas de doenças neurodegenerativas. Entre elas está a doença de Alzheimer, está a doença de Parkinson, está a doença dos corpos de Levy. Tem várias doenças que são doenças neurodegenerativas. E essa é a primeira coisa importante. Todo mundo me pergunta qual é a diferença entre doença de Alzheimer e demência. A doença de Alzheimer é a causa da demência. Então, essas doenças neurodegenerativas, elas causam demência. E demência é um guarda-chuva clínico, onde a gente tem um indivíduo que tem um declínio cognitivo, de cognição, né, e funcional, que é aquele indivíduo que não consegue mais desempenhar as tarefas do dia a dia. Bom, esse é o nosso alvo de pesquisa, neurodegeneração. Por que que o cérebro humano, quando a gente envelhece, ele degenera, ele diminui, ele atrofia? Tá? E o grupo tenta, acho que a principal área de pesquisa do grupo, tenta desenvolver maneiras de identificar antes dos sintomas que aquele indivíduo vai desenvolver o sintoma. Tá bem? Então, o que acontece? É hiper comum na medicina. Todo mundo aqui já ouviu falar de pré-diabetes, pré-hipertensão.
Agora a gente chegou numa fase que a gente tem exames disponíveis que são suficientes para a gente identificar que aquele indivíduo tem o que a gente chama de Alzheimer pré-clínico. Ele tem risco de desenvolver a fase clínica, a fase dos sintomas da doença. Então, basicamente, o grupo tenta identificar esses indivíduos antes dos sintomas para que eles tenham alguma chance de não desenvolver os sintomas. Né? Quando tu fala grupo, depois a Sabrina e o Felipe também vão participar desse bate-papo com a gente, Eduardo. Prefere Eduardo ou Zimmer? Você que manda. Tá. Quem é esse grupo, cara? O que tu pode falar deles pra gente? Quem são essas pessoas que te ajudam nesse trabalho? E em que estágio ele tá hoje? Essa é uma pergunta super interessante também. Assim, o que acontece? Um grupo de pesquisa dentro de uma universidade federal, como a URGS, ele é composto por alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorandos. Tá? Essa é uma reivindicação muito grande atual, né, dos pós-doutorandos. O pós-doutorando ele não é aluno mais, mas ele também não é contratado. Ele está num limbo. E essa é uma briga assim, atual. Esse cara precisa mudar de status, se tornar um pesquisador, um cara que ele foi treinado para ser pesquisador e ele fica naquele pós-doutorando sem CLT, sem contrato, recebendo uma bolsa por mês. E esse pessoal é muito talentoso. Né? E esse pessoal está saindo fora do Brasil. Hein? Então, os melhores cérebros do Brasil, o cara que é bom atualmente, ele só fica no Brasil se ele tem alguma coisa que faz ele ficar. Né? No meu caso, foram meus sobrinhos. Alguma coisa, quando tu fala, é uma questão familiar. Não é incentivo, grana, não é isso. Não. Essa é uma coisa muito maluca em questão de grana para um pós-doutorando. Gente, um pós-doutorando pós-doutorando que resolve encarar uma vida numa indústria farmacêutica, por exemplo, o cara vai ter financeiramente um outro retorno, né? Então o cara fica, porque ele gosta de fazer ciência, número 2, porque ele tem alguma coisa que prende ele aqui no Brasil que quer. Ou ele tem a mesma coisa que eu tenho, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas o grupo per se, pós-doutorandos, alunos de doutorado, mestrado e alunos de graduação, de todas as áreas que vocês podem imaginar, cara. Então, assim, você trabalhar com uma doença como a doença de Alzheimer, né? Você tem matemático que ajuda a entender o que está acontecendo, como é que os neurônios estão se comunicando. Você tem físico que vai te ajudar a analisar um exame de imagem. Vai ser muito bom, né, cara? É um grupo muito completamente multidisciplinar. O Christian conhece, o lab manager do meu grupo, que faz o manejo do grupo, é um jornalista, que é um amigo nosso também, o Fernando. Então, o grupo é muito multidisciplinar, mas são basicamente pós-doutores, altamente treinados, doutores em treinamento avançado, mestrandos, começando o treinamento, e o pessoal, a gurizadinha mesmo. Esse pessoal que está na graduação, fazendo medicina, fazendo odonto, fazendo biologia, que entra no laboratório e começa a aprender o que é ciência. Aprender método científico. Né? Então, esse é o grupo que a gente fala. Atualmente são 25 pós-graduandos e 13 alunos de graduação. São 38 pessoas. É um dos laboratórios, não sei se é um dos maiores que tem por aí, no momento. Fantástico. Agora, deixa eu aproveitar, Eduardo, porque a gente nós estamos gravando aqui numa cidade que fica dentro de um estado e que esse estado vai começar a ter crescimento vegetativo a partir de 2025. Ou seja, nós estamos falando de uma população em envelhecimento. Perfeito. Né? E com elas, né, vêm as doenças associadas ao envelhecimento. E aí eu te pergunto, porque tu começou trazendo uma informação muito interessante, especialmente assim para quem é leigo como eu, de que é possível tratar num estado pré-Alzheimer. Né? Eu queria aproveitar para que tu falasse um pouco para a gente assim, de como é que está a consciência sobre essa possibilidade do tratamento pré-Alzheimer, porque a gente não costuma ver isso assim nas políticas públicas de saúde, isso não costuma chegar para nós que estamos assim no dia a dia, né? Como é que está o desenvolvimento disso para fins assim de política pública, de disseminar essa possibilidade? Deve falar para a gente. Muito, muito boa pergunta também. Assim, tem coisas bem interessantes e importantes de a gente comentar aqui, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, de maneira geral, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Né? Essas doenças, normalmente, elas afetam pessoas com mais de 65 anos. Né? Então, a gente tem uma parcela grande de pessoas que se beneficiariam de um plano, que a gente chama de Plano Nacional de Demência. Né? Isso está em andamento. Existem várias discussões e o primeiro estado que propôs um plano de demência foi o nosso.
Foi o Rio Grande do Sul. Não é à toa, né? Tá? Aqui. Então, o Rio Grande do Sul é o número 1 em termos de plano de demência. Tá? Existe um grupo de experts em demência que está se reunindo, né? São 4 eixos diferentes, né? Para a gente desenhar um plano estadual de demência. E aí vai ter diagnóstico, vai ter cuidado, vai ter educação, vai ter essa coisa de levar para a sociedade. A ideia são vários braços que existem nesse plano. Então, esse pessoal tem se reunido de maneira frequente para descrever o plano estadual de demência. Tá? Mas hoje, se o sujeito vai no SUS, por exemplo, ele tem acesso a algum tratamento ou isso ainda não existe? Se ele for diagnosticado com a fase clínica da doença de Alzheimer, com sintomas, ele recebe tratamento. Tá? Então, essa é a situação atual. Esse tratamento, que eu acho que é bem a sua dúvida aí, esse tratamento é um tratamento que visa reduzir sintomas. Ele não impede que a doença progrida. Perfeito. Tá? Poderia até falar um pouquinho dos sintomas depois também, Eduardo. Tá. Mas o legal de entender isso aqui é o seguinte, ó. E eu sempre conto para as pessoas que é fácil de fazer um paralelo, né? A gente não espera a gente ter um infarto para reduzir o colesterol, né? Exato. Então, isso que tem que ser mudado nas doenças do cérebro. Né? Nas outras doenças, a gente, cara, vai lá, o colesterol tá lá em cima, o seu médico fala, cara, ou você baixa o colesterol ou você vai ter um infarto, cara. Né? Então, a gente tem diabetes. Cara, ou você para de comer doce aí, sua glicose tá no limite, cara. Já Elvis. Então, o que acontece é que, para as doenças do cérebro, a gente espera o cérebro parar de funcionar. E esse é o problema. Tá? E de uma forma informal, para qualquer um possa entender, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Essa é a Mesmo pergunta. sem ter. Exato, essa é a pergunta. Desde cedo, agora eu com 44 anos. Exato. Deixa eu fazer uma Vai lá. colaboração. Eu tava vindo no Uber e eu conversando com o Eduardo. E aí tava o motorista do aplicativo do Uber que disse assim, ó, olha como a gente tem que combater também as informações, né, como elas são propagadas. Não, mas você é barbada, é só tomar suco de abacaxi que tu não vai ter Alzheimer. Ou então aquela de, não sei se é verdade, faz palavra cruzada. Isso. Essa ajuda. Essa ajuda mesmo? Não, Essa é mas vamos lá. verdade. Mas o suco de abacaxi também, mas vamos lá, vamos tentar Não, explicar. mas o cara do Uber Vamos curou o Alzheimer ali, é. em 1 minuto. Essa maneira de utilizar essa informação que está por aí, né, de uma maneira errônea, é muito preocupante também, né? A gente tem um cuidado. O cara acha que vai tomar suco de abacaxi, não precisa fazer mais nada, não vai ter Alzheimer, né, por exemplo, tá? Mas a questão é a seguinte, ó. Qual que é o avanço atual? A gente tem atualmente, está em andamento, e o Rio Grande do Sul vai participar de um grande estudo aqui, tá? Para a gente validar exames de sangue para identificar. Do mesmo jeito que você vai no colesterol, tem um valor de referência lá, isso aqui é normal, isso é anormal, a gente chegou num momento onde a gente tem exames de sangue que conseguem indicar se você tem a patologia no cérebro. Olha só, Isso é Tá? fantástico. A patologia no cérebro de um paciente com a doença de Alzheimer é simplesmente a formação de um monte de pedrinhas no cérebro, uns gruminhos, que a gente chama de placas de beta-amiloide e agregados de proteína tal. Esses dois tipos de proteínas, elas ficam insolúveis e formam um monte de grumo no cérebro. Todo mundo já ouviu falar de placa de ateroma também, né? Quando tem infarto, é parecido com aquilo que joga no cérebro. Então você vai ter um gruminho de placa, um gruminho de tal, e esse cara vai ter no futuro, se não tiver nenhum modificador, a patologia. Então a gente consegue antes dos sintomas. A perspectiva, baseada nos estudos, em ciência, é que a gente consiga identificar até 20 anos antes dos sintomas. Olha só. Tá? Tem um estudo agora recente que mostra, se o cara deu positivo tanto para a placa de amiloide e para tal, e não tem sintoma nenhum, 75% desses indivíduos, 6 anos depois, desenvolvem o primeiro sintoma. 6 aninhos. Isso já tá acontecendo? Tá acontecendo, cara. Tempo real. O que eu tô contando para vocês é a ponta da ciência em Alzheimer no momento. Tem 3 kits desses comerciais nos Estados Unidos já. Tá? No Brasil, existe alguns kits chegando, mas eles ainda não têm validação na população brasileira. E a gente pretende fazer um estudo para validar esses kits aqui, tá? Mas vamos lá. A pergunta que você fez, a gente acabou falando de vários temas aqui, porque teve 3, 4 perguntas ao mesmo tempo, né? Acho que é só para a gente organizar bem. Fiz um exame, tudo validado, de screening, parará, deu positivo. O que eu faço no momento agora? Não tenho sintoma nenhum, tá? A gente tem evidência suficiente
suficiente na literatura científica para sugerir que 50% dos casos podem ser evitados só visando riscos modificáveis. Vou dar 2 exemplos aqui. O cara que é positivo para Alzheimer no cérebro, ele não pode ser diabético não controlado. O cara que é positivo para Alzheimer no cérebro, ele não pode ser hipertenso. Tá? Esse cara não pode ser alcoolista. Esse cara não pode ter obesidade. Esse cara não pode... Você entende? São vários fatores, são 12 fatores de risco modificáveis que conseguem reduzir 1 em cada 2. 50% dos casos, gente. E tudo que eu tô falando para vocês está disponível no SUS. Por exemplo, tem um programa do SUS que chama Hiperdia. O Hiperdia é um programa que faz manejo de quem é diabético ou hipertenso. Tá no SUS, gente. É só pegar esse cara. Pô, esse cara aqui é positivo para Alzheimer, bota o cara no Hiperdia lá, não deixa o cara ter diabetes. Né? Como você falou da cruzadinha, né? A cruzadinha é um tipo de estimulação cognitiva, tá? E aí a gente entra num ponto onde tem vários tipos de estimulação cognitiva que estão sendo tentados, tá? Que seria o exercício para o cérebro, tá? Mas o principal exercício para o cérebro, principal de todos, para evitar desenvolvimento de Alzheimer, de demência no futuro, é educação formal, cara. Ah, perfeito. Então é o seguinte, ó, quer evitar que grande parcela da população tenha doença neurodegenerativa na fase clínica, com sintomas, você tem que bater na educação lá no início da vida das pessoas. Educação formal. Vocês têm ideia disso? Isso é claríssimo na população brasileira. É um estudo que a gente está fazendo aqui, até o maior fator de risco é o cara não ter tido educação formal. Tá, mas então isso aí poderia aqui, no nosso caso, no Brasil, se tornar uma epidemia? Os números, quer ter uma ideia de número? Quero. 1 a cada 9 com mais de 65, com sintomas. Mais de 85, 1 a cada 3. Somos 4 aqui? Se todo mundo chegar a 85, sim. Vai ter. Então é realmente muito alarmante. Quando a população envelhece, né, e a gente está engatinhando em termos de saúde pública. A intervenção é agora. Né? A intervenção é agora, e se alguém me perguntar o que vai ser mais efetivo para evitar que as pessoas tenham demência no futuro, isso vai ser uma coisa louca, né? É investir em educação formal para essa gurizadinha no início da vida. Fantástico. Agora deixa eu te perguntar, Eduardo, porque assim, tu falaste assim de fatores muito associados a comorbidades, enfim, que vão influenciar no Alzheimer. Uhum. Agora a gente vive num tempo, principalmente acho que quem está nos escutando a gente é trabalhador, é servidor e tal. Correria. A gente vive num tempo onde as relações de trabalho estão muito mentais, a gente tem falado muito sobre burnout, sobre saúde mental, enfim. Sedentária, né? Exato. Esses fatores assim que levam a um estressamento, que levam a um desgaste mental, essa carga mental que a gente tem hoje, isso tem alguma relação com Alzheimer? O que a ciência pode nos dizer assim a respeito disso? Tem uma relação bem forte. Tá? A saúde mental, por exemplo, como vocês estavam comentando, aí é fator de risco alto também, para desenvolvimento de perda cognitiva e perda funcional também, de conseguir fazer atividade do dia a dia. Né? Alguém com saúde mental tem dificuldade de performar atividades do dia a dia, né? Que são corriqueiras para a gente. Não consegue sair de casa. Né? Então a saúde mental é bastante importante. Essa questão do estresse crônico, está super associado com o desenvolvimento de doenças do cérebro. Né? Então, é mais uma coisa que a gente precisa cuidar quando a gente está falando de desenvolvimento de doenças do cérebro. Uma que está sendo muito estudada agora, e é uma coisa que a gente precisa, está muito associada com essa coisa dessa correria do dia a dia, é o sono, cara. Né? O sono... Ele tem, atualmente, um grupo de pesquisa coordenado por uma pesquisadora, a Mike Nedegar, descobriu que quando a gente dorme, tem um sistema que limpa o cérebro. Mas para esse sistema funcionar, você tem que estar naquele sono profundo. Senão o sistema não funciona. Então, essa deprivação de sono de baixa qualidade, acaba fazendo com que
essa limpeza no cérebro não ocorra de maneira correta. Então você vai acumulando tudo. Você já notou que quando você tá morto de cansado, você dorme, você acorda zero? Sim. O que aconteceu no cérebro? Zerado. Se você dormiu, tem uma boa dormida, o cérebro acorda zero. Esse sistema que se chama sistema linfático, que limpa o cérebro, é tipo uma varredura, assim, passa uma aguinha lá, joga tudo para fora, e no outro você dormiu, acordou, você tá bem. Então o sono é um fator bastante importante. Né? E aí são coisas, cara, que a gente sempre fala, né? Você vai dormir com o celular, vai deitar na cama, pega o celular e fica ali na... Às vezes eu faço isso. Acho que todo mundo faz, né? Tela, Não, eu tento me notebook. policiar. É um exercício constante. É um exercício Eu bem faço bacana assim. de fazer, né? De reduzir o tempo de tela, pelo menos, né? Nesse fim do dia. Cara. Mas Você fica até às 8 da noite com o celular. Mas é aquela coisa, né, Eduardo? Com o Whats hoje, todo mundo trabalha 24 horas, né, cara? As pessoas te mandam mensagem, parece que tu tá cometendo um crime se tu não responder na hora. Mas aí voltamos nessa aí, né? Você tem Não, aquele horário, lógico, entre o universo do ideal e o que é pra ser feito. Mas a gente tem que tentar ir em relação ao ideal. Né? Sempre, né? O ideal é o sono, por exemplo, a gente começar... terminou o dia, o celular é um complicador. Tem bastante evidência mostrando que essa telinha que fica até mais tarde, essa coisa você não desliga, né? Eu tenho tentado também, Sabrina, eu tenho policiado chegar em algum horário do tipo, eu tenho um filhinho de 1 ano e 10 meses. A gente que é pai e mãe, a gente tenta tentar assim, né, um modelo ideal. Pelo menos para mostrar o exemplo. Por exemplo. Servir pelo exemplo, né? Mostrar pelo exemplo. E aí eu criei a minha rotina, que é o celular tá comigo até eu dar banho no Benjamin. Isso aí. Então, até ali eu tô ali mandando, falando e tal. Se ligarem, eu vou atender, obviamente, Claro. né? Mas esse WhatsApp, eu tô tentando, né? E essa é uma estratégia legal para quem sabe melhorar a qualidade do sono, né? Para ter essa limpeza no cérebro que é tão benéfica para saúde Eduardo, cerebral. deixa eu tirar uma curiosidade minha, cara. Eu sou apaixonado por aquele filme, até peguei a colinha aqui da Julianne Moore, que é o Para Sempre Alice. Uhum. Porque o Alzheimer, até tava conversando com a Sabrina antes do programa começar. Eu não lembro a primeira vez que alguém chegou pra mim e falou assim, fulano tá com tumor ou fulano morreu de câncer. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa com Alzheimer. Era um tio-avô meu, que era meu padrinho, e aquilo foi muito chocante pra mim, porque eu não entendia aquele cara falando dos anos 20, dos anos 30, de um irmão do meu avô que já tinha morrido. Então, pra mim, sempre foi uma coisa muito forte, assim, sabe? E um medo de ter. Mais do que tudo, o medo de ter Alzheimer. Eu vou dizer até uma bobagem aqui, parece que é uma morte em vida, né? Porque tu tá em outra existência. Um caso como o da Julianne Moore no filme, tu deve ter visto o filme, isso é raro? Ela tinha 50 anos, era uma professora universitária, até a tua colega. Como é que é isso? É cada vez mais cedo, cara? E tem tratamento? Como é que a gente pode lidar com isso? Muito, muito, muito legal. Como é que tu sabe qual é teu nome? Qual é teu nome, Christian? Porque as pessoas... Tu sabe porque é teu nome, É, mas tu não passa o dia inteiro pensando, Não, eu sou o Christian, não. sou o Christian. Necessariamente tu esquece que tu é o Christian. E quando alguém te pergunta que tu é o Christian, Tu lembra? tu sabe que tu é o Christian. Tá? Então a gente, cara, nós somos nada mais, nada menos que um monte de memórias, cara. Então quando a gente fala de Alzheimer, a gente fala de uma doença que rouba nossas memórias, cara. Tu deixa de ser o Christian. Tu não vai lembrar que tu é o Christian. Você entende o tamanho do problema? Por isso que eu tô te dizendo, né? Ele é outro, nós somos um apanhado de funções cognitivas e memórias. Isso que torna a gente quem a gente é. Como é que tu sabe as pessoas que tu ama? Porque tu tem um lugarzinho do cérebro que tu diz, pô, eu amo essa pessoa. Né? Nunca me esqueço, uma vez eu estava dando uma palestra e falando sobre envelhecimento saudável. E aí um senhor idoso bem na frente, e lá no Instituto do Cérebro, e um senhor, toda a comunidade, muitos idosos na comunidade, e era um senhor bem idoso, assim, e ele me perguntou assim, pô, muito legal vocês virem aqui falar de envelhecimento saudável e tal, mas, cara, todo mundo vai morrer em algum momento. Como é que pode ser uma morte saudável? E eu falei, cara, nunca me deparei com uma pergunta dessas, né? E aí a minha resposta para ele foi a seguinte, Matias, o nome dele, nunca vou me esquecer porque a pergunta foi muito forte para mim. Falei, Matias, envelhecer saudável é uma coisa, agora morte saudável eu nunca tinha pensado. Mas eu acho que uma morte saudável passa por o dia que tu morrer, tu saber quem são as pessoas que tu ama. Tu ter as pessoas que tu ama do teu lado.
E para isso, teu cérebro tem que estar funcionando. Né? Então, eu acho que, para mim, foi a definição que eu dei para o Matias. Né? No Pra Sempre Alice, a gente tem uma coisa bem importante. A Alice é uma pessoa de meia idade, seus 45, 50 anos. Né? Que começa a desenvolver declínio cognitivo de maneira rápida, sem explicação. É uma professora da Colômbia, que é uma das maiores universidades do mundo, hiper famosa, hiper talentosa, que começa a esquecer das coisas nas palestras. Né? A doença de Alzheimer, ela comumente começa depois dos 65 anos. Como tu falou antes pra gente. Então, a da Alice tem alguma coisa diferente. Hein? E aí a gente tem uma divisão que a gente pode fazer de maneira bem simplificada. Ela é muito mais complexa do que isso, mas simplificando, a gente tem uma doença de Alzheimer genética, tá? Que é chamada de autossômica dominante, ou seja, se a pessoa tem uma mutação em 3 genes específicos, tá? Ela tem quase 100% de chance de desenvolver a doença. E normalmente quem tem Alzheimer autossômico dominante, Alzheimer genético, começa a ter sintomas lá pelos 45, 50 anos. E a tua pesquisa identifica isso? As duas a gente trabalha, tá? O outro Alzheimer é o Alzheimer esporádico, que é o mais comum. Tá? Já vou dar os números para vocês. O Alzheimer esporádico ele é uma combinação de genética, de alguns genes, tá? Com ambiente. A educação entra como ambiente aí. Tá? Então, é multifatorial que a gente chama. 97, 98% dos casos são esporádicos. O da Alice está num lugarzinho aí de 1, 2% de casos que são casos genéticos, onde a pessoa tem um início bem mais cedo. Aí é um sinal bastante importante. Alguém que tem uma mãe, um pai, alguém um familiar que desenvolveu o Alzheimer genético, esse sim, o filho tem risco de desenvolver o Alzheimer genético também. Né? Precisa definir que tipo de estratégia vai tomar. Mas o da Alice era esse, Cristian, é um Alzheimer diferente do esporádico, que é o mais comum. É um genético associado com uma mutação genética que faz com que o indivíduo desenvolva bem cedo essa doença. Tá? Legal, em termos de pesquisa, é que a gente está começando a entender fatores que são protetores também. Tá? Um exemplo bem clássico é o seguinte: tem uma super família colombiana, tá? Que é uma das maiores cortes de estudos do mundo, que todo mundo tem Alzheimer genético. Tá? É uma loucura. Né? Uma vila lá e tal, que é uma galera com Alzheimer genético. Obviamente, esses caras estão sendo estudados, né? Para a gente entender a progressão da doença, né? Como é que a doença progride. E agora, uns 2, 3 meses atrás, teve uma pesquisadora que identificou um indivíduo, tá, que tinha uma mutação dessa de Alzheimer genético que teria que ter desenvolvido os sintomas com 40 e poucos anos, e ele foi desenvolver lá com 60. Atrasou 20 anos, né, o sintoma dele. E ela descobriu uma outra mutação genética que é super protetora. E agora essa mutação que ela descobriu, a proteína relacionada com essa mutação, virou alvo de pesquisa pra gente. Olha como funciona a ciência, né? Interessante. Agora a gente sabe, é a relina que se chama a proteína, né? É o fator X. É o fator X. Vamos estudar. Quem sabe ativar, desativar essa proteína aqui vai fazer com que alguém que tenha Alzheimer, cheio de Alzheimer no cérebro, não desenvolva o sintoma. Olha só. Eduardo, deixa eu aproveitar então. Vamos falar um pouco do esporádico, tá? Porque assim, hoje quem tá ouvindo aqui vai ver o filme da Alice, vai tomar suco de abacaxi, vai fazer a palavra cruzada, tá? Não vai mexer no celular antes de dormir, né? Pelo menos hoje, né, Felipe? Pelo menos hoje. Mas assim, tem um limite que o indivíduo consegue, digamos, se blindar dessas questões, né? E a minha pergunta é assim, o quanto não é o nosso estilo de vida que a gente está internalizando, né? E o Alzheimer é uma espécie de sintoma, né, mais amplo dessa modernidade ou pós-modernidade, como queiram entender, desse estilo de vida do sujeito do Uber que trabalha 12, 13 horas, né? Da gente que corre 13, 14 horas e fica nas telas, né? A gente falou aqui em educação, esses estudantes que estão tendo aí a reforma no ensino médio, que era para oferecer 23
trilhas. Tem 2 trilhas aqui no estado, um horror, né? O sujeito tem que fazer lá brigadeiro, tudo para não estimular a cognição. O quanto, né, se discute isso, o quanto esse fator externo está sendo internalizado no indivíduo, né? E o que seria, o que a gente tem que estimular em termos de consciência mais ampla para que a gente tenha uma vida com qualidade. A gente tem que começar a falar da redução de jornada de trabalho, a gente tem que começar a falar de mais tempo para autocuidado. Enfim, queria te escutar um pouquinho nesse sentido aí. Você deu a receita completa, né? A gente, certamente, o estilo de vida não saudável, e aí envolve tudo que você comentou, tá? Dieta, sedentarismo, obesidade, estresse crônico. Certamente isso faz parte desse fator ambiente que a gente comentou. Né? É uma junção, né, entre genética e ambiente. Tá? Então, isso tudo está envolvido em predisposição para desenvolver doenças do cérebro, como a doença de Alzheimer e até a doença de Parkinson. Tá? Então, assim, se a gente quiser pensar saúde pública de maneira geral, a gente precisa bater nisso aí. Né? Então, vamos pensar em uma população que vai envelhecer saudável. Nós precisamos pensar em uma população que vai ter autocuidado, uma população que vai fazer exercício, uma população que vai se alimentar bem, uma população que vai ter acesso à educação formal. Né? Isso é o real protetor, que a gente pode fazer agora. Obviamente, a gente está entrando numa fase, e essa é uma das novidades em termos de terapêutica, daí farmacológica. Né? A gente está falando aqui, eu quero baixar o colesterol. Se eu não aprendo a me cuidar, eu vou tomar um fármaco para baixar o colesterol, um medicamento. Né? Eu quero baixar a glicose. Se eu não aprendo a me cuidar, não faço essas estratégias, né, eu vou precisar tomar um fármaco para baixar. No Alzheimer, a gente tem esses fármacos dos sintomas, que a gente já comentou, e agora existem os primeiros anticorpos que se ligam nesses gruminhos do cérebro aí. Tá? 2 já estão aprovados nos Estados Unidos. Um até saiu agora, entrou, mas o outro parece ser melhor, ele acabou saindo do mercado. Mas tem um aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, que é a Anvisa deles lá. Tá? E esse cara remove os grumos do cérebro. Entretanto, uma informação que é importante é a seguinte: as células do cérebro, normalmente, na grande maioria do cérebro, não se regeneram. Não são que nem outras células aí que a gente tem essa regeneração, né? Elas morrem e não voltam. Tá? Então, o que acontece? Usar esse fármaco, esse anticorpo, para remover as placas num indivíduo que já tem a fase clínica, já tem demência, provavelmente vai ser inefetivo, porque os neurônios dele ali que formavam quem ele é, as memórias dele, já foram, né? Essa é uma coisa muito interessante. Vou puxar um tópico bem legal agora. Vocês todos já ouviram que muitas pessoas que tiveram Covid ficaram sem olfato. Sim. Sim. Vocês lembram dessa história? Sim. Né? Eu fiquei, parei de sentir o que vocês acham que aconteceu? Aconteceu que existe uma regiãozinha do cérebro que se chama bulbo olfatório, tá? Onde o Covid conseguiu matar os neurônios do bulbo olfatório. Só que o bulbo olfatório, tá? Essa é o que a ciência tem indicado pra gente. O bulbo olfatório é uma das únicas regiões do cérebro que os neurônios se regeneram. Ah, tá. É que eu já tinha escutado isso, que algumas coisas se regeneram no cérebro. Agora, O bulbo é uma das únicas. Tem Tá. 2. O bulbo e o giro denteado. O resto do cérebro, não. Então, o que acontece? Aquele cara que parou de sentir cheiro, né? 1 ano depois ele voltou. Só que é outro cheiro. O café não tem o mesmo gosto, porque é outro neurônio. O neurônio dele vai aprender de novo. Neurônio novo, novato. Eu tenho um amigo, cara, que é muito Ai, que engraçado, que ele isso. conta que eu amava café. E agora... E agora eu sinto o cheiro de tudo de novo, só que o gosto do café eu não gosto mais. Então, essa ideia de que o cérebro não regenera é uma problemática. Por isso que a gente precisa trabalhar com medicina preventiva. A gente precisa identificar quem tem risco de desenvolver e tentar tudo o que der para evitar que a pessoa entre na fase clínica. E aí envolve o estilo de vida que você falou. Tá? Aí envolve, cara, você é positivo para amiloide, o que a gente vai fazer? Vamos controlar alimentação, exercício físico,
cruzadinha, reserva cognitiva. A criação de reserva cognitiva... Aprender línguas, às vezes, né? Aprender línguas, Isso fazer um faz, curso novo. Esse é um conceito legal de explicar, tá? Tem um conceito que a gente chama de reserva cognitiva, tá bem? Que é o que você cria ao longo da vida. Estudando, fazendo novas atividades. Sempre você vai estimulando o cérebro, tá? E aí o que acontece? A reserva cognitiva, de maneira bem simples para explicar. Você tem 2 neurônios. Para quem não sabe, neurônio é a célula do cérebro, né? E o neurônio A precisa chegar no neurônio B para você lembrar de alguma coisa. Eu quero lembrar meu nome. O A vai no B e chama Christian. Tudo que eu perguntei para vocês, que eu falei para vocês. O A vai no B e Sabrina, tá? Quem tem reserva cognitiva não tem só um caminho para ir de A para B. Tem vários caminhos. Então, se você perde um caminho, você vai pelo outro. Quem não tem, que é a educação formal que a gente falou, ou essa coisa de perder um caminho, já não consegue lembrar. O A e o B já não se conectam. Essa é a maneira mais simples de explicar o que é reserva cognitiva. Tá? E essa coisa de educação formal, de aprender novas coisas, de leitura, de cruzadinha, são maneiras de a gente reforçar a reserva cognitiva. Tá? O aprender coisa nova, Sabrina, é uma coisa muito importante, tá? Que a gente deve exercitar sempre. O cérebro é muito esperto, ele consome... Cara, o cérebro consome energia. Pra gente estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora, vocês têm ideia do tamanho do nosso cérebro, do tamanho do nosso corpo? É desproporcional comparado com os outros mamíferos. O cérebro é uma coisa gigante. E é por isso que a gente é tão evoluído em termos de cognição. Né? Ele custa muito, ele gasta muita energia. Né? Ele consome glicose numa taxa inacreditável. Né? É como se a gente estivesse consumindo açúcar o tempo todo. E o cérebro pega essa glicose e fica disparando. Tá? Isso custa muita energia. Como é que ele se adapta? Ele se adapta da seguinte maneira. Eu vou utilizar os circuitos que eu preciso para desempenhar meu dia a dia. Eu gasto menos energia. Eu não vou ficar usando aquela região ali do cérebro, uma região do aprendizado. Não preciso pro meu dia a dia. Aí essa região vai fazendo o quê? Vai ficando sem uso, né? Atrofiando. Tu usa o operacional, né? Aquela repetitiva, né? Exato. Nem dirigir. Exatamente. Isso. Aí o aprender uma coisa nova é o quê? É você fazer uma coisa que você não tem ideia de como faz. Tá bem? Então é aquela coisa, não adianta, vou fazer, sei lá, uma coisa que eu já sei. Eu toco violão, vou começar a tocar guitarra. Você sabe como faz. Né? Pô, eu jogo futebol, vou começar a jogar vôlei. Pô, é a mesma história, né? Uma bola aí. Mesmo, né? Agora, sai daqui e vai aprender a falar mandarim, você não tem nem ideia de como é que fala mandarim. Eu não sou músico, saio daqui, vou aprender a tocar bateria, não tenho nem ideia. Essa é realmente uma coisa completamente nova que você vai aprender. E vai ser chato no começo. Sabe por quê? Chato e difícil. Porque você vai obrigar o cérebro a utilizar aquela regiãozinha que você não está usando há bastante tempo. Ativa lá, liga lá. Mas daí deixa eu fazer uma... Não dá pra fazer? Difícil, a gente tá terminando o programa. E como eu sou um cara esperto, Felipe, eu vou deixar a minha última pergunta pra minha chefe, né? A Sabrina, aí fazer a última pergunta pro Eduardo. E deixa eu fazer uma provocação. O cara falou em esporte e não aparece no nosso futebol há mais de 2 meses. Hoje eu vou. Olha a denúncia, olha a denúncia. Hoje tem lugar hoje ainda? Se tiver, hoje eu vou. Tem no meu lugar que eu não vou poder ir. Mas eu tô com a minha sogra hoje. A gente tá gravando na sexta. Amanhã todo mundo vai lavar o rosto, olhar no espelho. Quando é que foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Exatamente. Exatamente. E essa idade aqui que a gente tá, é a idade pra começar. É a idade pra começar, pra tentar... Mas não pode cair naquela positividade tóxica. O cérebro tem que ter espaço pra contemplação, filosofia. Você sabe, cara, essa é pro uma nadismo. O cara não deixa encerrar o programa, tu vê, né? Mas eu vou te dizer que... Era minha chance. Eu vou dizer, Felipe, eu vou dizer uma coisa bem... Quando a gente faz esse podcast, é impressionante, cara, porque 1 hora... Não, pouco. é meia... O que eu falei pra ela? Cara, vai ser meia hora pra cada um. Pouco. Meia hora, tudo isso. Eu disse, Sabrina, passa voando. Eu gravei um agora... O homem tá participando de podcast aí com milhões de visualizações. Eu gravei um agora que deu 3 minutos, quando eu vi tinha dado 2 horas. Tá, Eduardo, até é legal tu falar isso, cara. Depois que a Sabrina fizer a última pergunta aí, depois fala onde é que a galera pode encontrar mais conteúdo, pode ter mais informação. Porque tem que ficar esse gostinho de quero mais também, né? Senão, aí todo mundo gosta. Legal. Sabrina encerra com chave de ouro aí, Sabrina. E a gente falou tanto da situação, né, da doença em si ali, e eu queria saber um pouco do Eduardo. O que te fez ficar aqui no Brasil, ficar na carreira pública, né? Optar por ser professor, né, da universidade. E fala só um pouquinho disso aí.
Pô, legal essa. Que hoje a gente vive essa dualidade, né? Ah, sou servidora pública aqui, mas eu gostaria de estar morando fora. Até Enfim. porque ele podia estar fora pagando a passagem pro sobrinho ir visitar. Então, Exatamente. A quantidade... O que eu soube é que convites não faltaram, né? Por isso que me chamou a atenção. Essa pergunta é muito boa. A quantidade de convites para ir para fora que eu recebo é brincadeira, Sabrina. É uma coisa meio que... Olha, não passa um mês que alguém não me manda não me dá uma cantada, né, de para fora do Brasil. Nós temos pouco tempo, tá? Porque isso eu poderia te contar, porque isso as raízes... Isso pode ser um podcast. É um podcast disso. inteiro, tá? Mas eu vou fazer assim, eu vou pular de 20 a 20 anos até chegar nesse momento agora, tá? A primeira coisa que me fez seguir na carreira de acadêmico, de educação, de cientista, foi uma frase que meu pai sempre falou. Meu pai foi muito humilde, muito pobre. Ele sempre dizia: meu filho, educação é aquilo que ninguém vai tirar de você nunca. Ninguém tira da gente a educação, tá? Eu sou professor da URGS, minha irmã é professora da URGS, minha outra irmã é professora da UXPA e o meu outro irmão é pós-doutorando em Yale, nos Estados Unidos. e como tu é precavido, só Alzheimer podia tirar a educação e tu já te... Só Alzheimer. É verdade. A piada. Tem a bateria. Quatro são cientistas. Os 4 são cientistas, os 4 são professores, tá? A gente tem uma ideia, dos 4, 3 ganharam o prêmio CAPES de tese, ou seja, o melhor doutorado do Brasil. Isso é inédito. 3 irmãos gaúchos, virou a capa da Zero Hora uma vez. Os irmãos tricampeões. Nunca aconteceu. 3 irmãos ganham a melhor tese do Brasil. Pela CAPES, que é o maior prêmio do Brasil. Né? O pessoal brinca que o churrasco lá em casa deve ser esquisito, né? A churrascada lá é 4 cientistas, ninguém entende nada, né? Cada um da sua área, né? Mas o que me fez ficar aqui foram, acho que, duas coisas. Número 1, quando eu voltei para o Brasil, do Canadá, já estava passando tempo no Canadá, eu voltei e entendi o meu papel como mentor desses aluninhos aqui. Essa é a primeira coisa. Hoje em dia eu sempre falo, cara, que para mim o que mais importa é onde eles estão chegando, não onde eu estou chegando. A gurizada viaja 10 vezes por ano pro exterior, cara, para dar palestra. A gurizada, cara, aluninho. Os caras têm 10, 12, 15 prêmios, são aluno, cara. Prêmio internacional, cara. Você colocar esse time numa prateleira de cima, onde o mundo inteiro olha e fala, cara, esses caras são fora de série. Estão aonde? Estão em Porto Alegre. Subúrbio do mundo para eles. Em 2021 eu ganhei um prêmio da Alzheimer's Association, que é a maior agência do mundo de Alzheimer, que é um prêmio chamado One to Watch. Então eu fui considerado o pensador mais promissor do mundo em 2021. Quando eu fui dar a palestra, a primeira coisa que os diretores me disseram, Eduardo, é um pouquinho esdrúxulo isso aqui, mas a gente gostaria que você explicasse onde é Porto Alegre. Olha só. Você imagina, cara? Para nós é o nosso mundo, Porto Alegre, mas pro cara de Chicago, de Washington, cara, conhece São Paulo e Rio, cara. Né? Então, o primeiro motivo foi esse poder transformador de fazer os alunos chegarem aonde eu estava tentando. E eu me beneficiei muito disso, como profissional. Né? Se criou aquela coisa, cara, esse cara está prestando atenção nos alunos, está botando os alunos na vitrine. Ele leva eles para lá. Isso se tornou uma coisa muito importante. Então, os alunos hoje em dia fazem parte da comunidade científica. Tá? E a número 2, eu tenho 2 sobrinhos, tenho uma sobrinha, tenho meu agora filhinho nos últimos 2 anos. E assim, ó, uma coisa que começou a me bater, e eu falei que eu não podia aceitar isso, não podia aceitar viver longe da minha família só pela minha vida profissional, cara. Ninguém tem que escolher entre as duas. A gente tem que ter condição de trabalhar e fazer o que a gente ama no lugar que a gente quer estar. Né? Você querer fazer. Profissional vai estar uma maravilha, mas, não vou ver meu sobrinho crescer, cara. Não vou levar ele no shopping para jogar no fliperama lá no domingo. O que está sendo a minha vida? Quais são essas memórias que eu quero guardar para o resto da vida se eu não vou levá-las comigo? Mas acho que essas são bem pessoais e bem profundas, Sabrina. Um baita exemplo, né? De realmente também desses talentos, grandes talentos, não saírem do país, né? Eu fico assim lisonjado de tê-lo aqui. Sabrina, isso é uma coisa muito legal, porque no meio da pandemia, 7 alunos meus saíram por falta de financiamento. Sim. Foram trabalhar em outros países. Exterior. Tá? Isso virou uma reportagem de 7, 8 páginas da revista Piauí. Contando a história, é muito legal, porque o Ayrton Escobar, o Ayrton Escobar é o maior cientista, maior jornalista de ciência do país, é correspondente da Science, né? Ele me entrevistou durante meses,
né? E eu lembro que toda sexta-feira o gaúcho, Eduardo Zimmer, toma seu chimarrão. Começa uma história muito legal. Claro, lógico. Conta a tua rotina. E aí eu falei que chegou no meio da pandemia e eu falei, cara, não tenho mais financiamento para manter vocês aqui. O que vocês querem fazer? Professor, a gente quer seguir fazendo ciência. Bom, vou arrumar colaboradores do exterior para vocês irem para fora. Aeroporto. Aí, quer ver? Um dos que foi embora, diretor da Alzheimer Association, nunca mais volta. Outros 2 que foram embora, professores de universidades americanas, nunca mais volta. Tem um terceiro que saiu que também vai virar professor logo, logo. Perdemos, cara. Perdemos talentos que não vão voltar. Né? Porque a gente não teve oportunidade. Então, a última coisa que eu acho que é importante é, cara, o Brasil não pode se dar o luxo de perder talento. É verdade. Não pode, esses E caras a gente precisa mudam. investir nisso, né? Esses caras mudam o rumo. Gente, para inverter essa balança, é ter gente talentosa, que foi bem treinada no Brasil e garantir que essas pessoas fiquem no Brasil. E para isso tem que ter muitas, como eu falei para vocês, não tem como investimento. não tem como um pós-doutorando viver de uma bolsa. Pós-doutorando é pessoa de 35 anos com família, cara. Como é que o cara vai viver de uma bolsa? Bom, mas aí já é para outro podcast. Exatamente. Tu vai voltar. Eduardo, como é que a galera te encontra? Como é que tem outros podcasts que tu participou, que tu falou mais, que não são repressores como esse? Legal. Assim, o meu sobrenome é Zimmer, com 2 M's, tá? A gente tem uma página que se chama zimmer-lab.org. Lá você vê a parte técnica do grupo, tá? Nas mídias sociais, a gente tá como Zimmer, com 2 M's, Neurolab. Vocês vão achar Instagram, o X agora, que era o Twitter. Tá? E como o Christian comentou, eu acabei de participar do podcast do Eslen Delanogari. Saiu 3 dias atrás no ar, tá com 20 mil visualizações. Segundo o Guilherme, meu amigo, aquele que tu conhece, que é o melhor podcast sobre ciência do Brasil. Tem 2 de ciência, né? Que estão sempre que brigam, né? Os 2 que têm mais audiência. O do Eslen Delanogari e do Sacani, né? Então, eles estão sempre brigando quem é o melhor do mês ali. E o Eslen me deu essa oportunidade, me chamou, a gente fala sobre ciência, sobre Alzheimer, sobre a vida acadêmica no país por quase 2 horas, né? Então, para quem quiser dar uma olhada, o podcast do Eslen Delanogari. Saiu há 72 horas atrás, aí tá fazendo bastante barulho. Já tem convite de próximos podcasts, então vocês vão ver bastante aí nos próximos meses aí uma série de podcasts falando sobre cérebro e Alzheimer. Obrigado pelo convite. Sabrina, nós agradecemos Christian. aqui. A gente que agradece. E como a gente faz a conexão aqui, né, Eduardo? Tu falou, precisa de investimentos e tal. E a gente vai entrevistar agora o cara que é o Felipe Deria, que é um suprassumo aí, né, Sabrina? É um cara que é referência no mundo do serviço público, auditor, e é o cara que vai dar todas as barbadas aqui pra gente, como resolver a crise no Estado e quem sabe até no país, né, Felipe? Obrigado pela tua presença. Obrigado, Christian. Eu acho que deve estar acertando conta de algum passado nosso, porque agora tu me colocou num brete aqui, depois de um assunto interessantíssimo. Legal, né? Eu até falei que era sobre legal. a vida, daí chama um cara pra falar sobre dívida. Não, sobre... é legal também, é massa também. Eu que sou um cara especialista em dívidas, cara, tenho muitas, vai ser legal. Conhecimento prático, né? Mas eu, antes de começar, não posso deixar de saudar uma fala do Eduardo, porque eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai trazer e tem a ver com esse podcast que estamos gravando aqui, que é essa maturidade que o Eduardo trouxe de uma visão de que a gente não resolve as questões só pelo prisma da individualidade. Não adianta a gente melhorar o nosso individual, daqui a pouco o Eduardo vai lá, enche os bolsos de dinheiro lá fora e o entorno dele não é com as pessoas dos afetos, ou o entorno dele não está bem. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o espírito de serviço público. Eu acho que deve ser isso que deve orientar o serviço público, porque não por um moralismo, vejam, não é por uma questão moral, é que chega uma hora que não dá mais, entendeu? Se o teu entorno está muito ruim, não adianta tu tentar melhorar a tua vida individual, não vai ter sucesso nisso, né? E eu acho que a ciência, eu acho que esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui ajuda a estimular esse tipo de compreensão. Então, quero te dar os parabéns, Eduardo, porque nos dá um alento saber que tem pessoas assim dentro das estruturas, pesquisando, né, e trazendo conhecimentos super importantes aqui. Inclusive o churrasco lá na tua casa, que o pessoal deve pegar assim, tá, mas esse teu churrasco é baseado em evidências ou não? Fez teste de correlação aí para essa picanha ficar boa? Não. Enfim...
Dívida, então, vamos lá, né? Antes eu tenho que fazer uma denúncia, Sabrina. Assim como eu cobrei o Eduardo, que não aparece nos jogos de futebol, eu tenho que cobrar o Felipe, que não aparece nunca nos nossos jogos de basquete no sábado. Só que, na verdade, eu inventei esse podcast junto com a Sabrina para fazer essa cobrança pública. Para embretar os amigos, isso aí. Bom, mas tu falaste que tu tem uma experiência com dívida, uma experiência prática, e eu queria começar daí. Eu queria dizer o seguinte, que essa dívida do Estado, né, ela não é a dívida que a gente está falando de uma pessoa física que vai lá num banco, contrai um recurso, isso vai ter contrapartida ou, sei lá, num imóvel que ela comprou, ou vai ser um empréstimo para algum tipo de consumo. Não é esta dívida, ela tem uma outra natureza, né? E aqui eu já vou adiantar que é uma visão, certamente não é hegemônica, porque a gente coloca camadas e camadas de aparências, de explicações, para muitas vezes não falar dos problemas profundos, né? A dívida do Estado ela tem muito mais a ver com uma relação federativa de dominação, que vai ter todo um processo histórico associado, né? Se a gente olha a nossa Constituição, a gente vê uma grande autonomia para estados e a gente vai ver o Pacto Federativo Fiscal, é uma dominação do governo central sobre as subunidades nacionais, né? A dívida está no meio desse jogo. Por que eu estou falando isso? Porque o ouvinte aqui, quem está nos escutando, vai pegar, sei lá, o relatório da dívida, que é o documento oficial, já fica a dica aí, né? E vai ver lá as considerações da secretária Priscila, vai ver as considerações do subsecretário Eduardo Lacher. Aqui quero deixar já um abraço para a secretária Priscila, gosto muito dela, comete vários sincericídios fantásticos, mas é uma mulher que está lá representando, e eu não duvido da seriedade dela, embora discorde de algumas abordagens. E estendo também aqui o cumprimento do Eduardo Lacher, também um técnico altamente qualificado, e respeitosamente também discordo de algumas abordagens. Do que eu discordo das abordagens? É porque vai se falando uma história de que a dívida, né, não se aborda uma previsibilidade de pagamento dessa dívida. Nenhum instrumento se elogia o regime de recuperação fiscal, se diz que aliviou financeiramente, aliviou o caixa, né, no curto prazo, mas não se fala de uma previsibilidade de quitação. E por que é importante falar dessa previsibilidade de quitação? Porque a dívida ela tem uma dimensão que não é só econômica, ela é uma dimensão social. Tem um custo, né, Felipe? Social muito grande. Muito grande, né? Durante a pandemia, se eu não me engano foi 2021, faleceu o antropólogo David Graeber. Escreveu o livro Dívida dos Primeiros 5.000 Anos. Ele aborda muito bem essa questão, né? A dívida já foi utilizada como instrumento, na experiência humana, como instrumento de dominação, né? De tribos rivais. Já se utilizou a mulher como moeda, né? Portanto, uma dívida que não tem uma previsibilidade de pagamento, ela perde o seu sentido econômico. Ô Felipe, deixa eu te interromper, só para quem está nos escutando agora, para a galera ter uma ideia. Qual é a dívida atual do Rio Grande do Sul? Quanto era essa dívida no início? E quanto atual é quanto a gente já pagou e quanto a gente ainda deve, para eles verem o impacto desses números. Perfeito. Aqui tu já está me sacaneando de novo, porque a gente não ia falar de números, a ideia era essa. Mas vamos lá. A ideia é essa, sacanear. Segundo o último relatório da dívida, a dívida com a União, que ela essencialmente é com a União, tá? Não é toda com a União, mas ela está batendo em 94 bilhões, tá? 94 bilhões. 2018 ela estava algo em torno de 73 bilhões, tá? Então, possivelmente, o governador Eduardo Leite, a quem eu cumprimento, porque é um parceiro de usar sapatênis que nem eu, vai ser o governador que vai chegar aos 100 bilhões de dívida, né? E aí não vai adiantar a gente levar os nossos sapatênis para passear no South Summit. Não vai adiantar, né? A realidade vai se impor. Isso é mais que orçamento do Estado, né, cara? Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente arrecada aí receita corrente líquida na base de 56, isso não tem como. Um Estado que não investe 1 milhão de investimento, né? Então, assim, não existe previsibilidade. A gente precisa falar claramente que a dívida do Estado é um instrumento de dominação, né? Como é que a gente se insurge em relação a isso, né? E aqui, ainda respondendo a tua questão, né? Essa dívida, o crescimento exponencial dela se dá ali no plano real, né? Onde os instrumentos de política monetária, grosso modo, índice de correção de inflação,
mais a aplicação de juros, que não deveria existir entre entes federativos, porque é uma relação de cooperação, deve sim, né, se repassar o custo, né, a perda do valor nominal do recurso ao longo do tempo, inflação. Agora, falar em juros em entes cooperados é estranho, tanto é que tem uma ACO, uma ação civil ordinária, cabeçada pela OAB, a via do Estado, o Estado abriu mão para entrar no regime de recuperação fiscal, que questiona inclusive esses juros. Né? Nós que participamos da Auditoria Cidadã da Dívida, sustentamos que não devem incidir juros nesta relação. Foi feito um cálculo tanto pela CAGE quanto pelo Tribunal de Contas, né? Demonstrando que se tirássemos juros, tirássemos a inflação, né? Aliás, colocássemos o índice oficial de inflação, que essa é uma outra questão desde a origem do contrato, essa dívida estaria paga em março de 2013. Essa é a grande informação, né, Sabrina? Então, então existem formas de surgir, é muito mais político do que econômico. Felipe, é isso, cara. Tá, eu sou completamente leigo, tá? A Sabrina manja muito mais do que eu, não sei o Eduardo. Mas assim, cara, na minha cabeça, completamente leigo de quem vê a política de fora, assim, de longe às vezes. Cara, não entra na minha cabeça que o Estado tá devendo 100 bilhões, já tá com essa dívida, segundo o Felipe e alguns estudos, tá paga por causa da incidência de juros. Vai chegar a 100 bilhões, né? Não chegou. Vai chegar a 100 bilhões, desculpa, não é 100 bilhões, é só 99. É só 93, 93,7. E eu tô diante de 3 servidores públicos, e os meus pais são servidores públicos também, e não tem investimento. Não tem investimento no serviço público de qualidade, no reajuste, na reposição salarial para esses servidores. Meu pai é colega do Eduardo, é servidor federal. Minha mãe é colega de vocês dois, é servidora do Estado. E a gente vê isso na saúde, na educação, na pesquisa, no incentivo. Felipe, traz uma solução mágica para nós, cara. Aqui eu tô falando sério. Aqui a gente tem uma relação de amizade, gosta de brincar um com o outro, mas aqui é sério mesmo. O que a gente pode fazer, cara, para tirar o Estado dessa M que a gente tá? Sabe aquele restaurante que tu vai, abre o cardápio e o garçom te diz assim, tem, mas tá em falta? Sim. O Estado do Rio Grande do Sul está virando isso. Né? O aspecto central é o serviço da dívida. Né? Cada gaúcha que nasce hoje do Rio Grande do Sul, né, já nasce, se a gente pegar esses 93 bilhões e dividir aí, sei lá, por 12 bilhões, né, já nasce com uma dívida enorme. Tá? Bom, o que acontece? Tudo aquilo que é imposto, que entra como recurso do Tesouro, tem que ser destinado ou para políticas públicas ou para pagar recurso da dívida. Hoje nós estamos pagando aí em torno de mais de 1,3 bi, eu não tenho os números aqui, tá? De serviço da dívida. Né? Mas com isso, quem é que começa a pagar essa conta? Né? Primeiro, os maiores orçamentos, educação. Aí a gente tem a reforma educacional do ensino médio, que já era controversa, mas previa 23 trilhas. Hoje tu vai nas escolas, a maioria é 2 trilhas, não se oferece essa oportunidade. E a gente vai cair lá no Alzheimer de novo, dentro do ar. Né? Bom, a gente vai para o SUS. Né? E aí o que nós temos? Nós temos superlotação dos leitos do SUS, nós temos uma série de políticas que não estão sendo executadas para populações minoritárias, mas que precisam ser mais protegidas. Aqui eu cito, por exemplo, existe um programa do SUS que é para a população quilombola, saúde quilombola, né? Tem todo o aspecto de saúde da doença falciforme, enfim, que é característica dessa população, que não está sendo adotado. Né? Então a gente começa a ver uma precarização, né? E o discurso que a gente tem visto, não só desse governo, porque é uma agenda neoliberal que se instala de botar uma lógica de todos contra todos, né? Temos que juntar bastante dinheirinho dentro de um cofrinho para poder pagar e existir, né? Para poder viabilizar as coisas, sendo que a realidade do Estado não é assim, porque ele tem o poder de tributação, ele tem poder de investimento, ele tem poderes regulatórios que vão afetar a dimensão econômica. Né?
dentre eles, por exemplo, cartão de crédito, esses 5% que se paga e o lojista paga, isso está sendo tributado, essa questão de serviço? Essa matriz tributária está adequada? Ela está tratando das diferenças, desigualdades sociais? Esse tipo de debate é importante. Então, ficar falando, dando uma falsa perspectiva de que, bom, agora com o regime de recuperação fiscal está resolvido, isso representou um avanço, foi um alívio. Também é barrar um tipo de debate na sociedade que é sobre o desenvolvimento do Estado, né? Que é sobre a gente falar de, bom, a gente precisa investir lá no Porto de Rio Grande, a gente precisa investir na cadeia do leite, né? Aqui eu estou falando dos produtores de leite, não do... Não estou querendo nenhuma prisão do governador, não, tá? Mas, assim, é passar a entender, a parar de adotar um falso discurso de que o Estado não é indutor da economia. A gente pode discutir o grau, né? Mas não há dúvida, né? Estão aí as principais agências de pesquisas nacionais, internacionais, que sem Estado não adiantariam. Um exemplo também, né, que sem poder de investimento o Estado acaba optando por privatizar os serviços, porque não tem como investir, não tem como pagar mais. Ele se livra, né? Ele se livra de um suposto problema dentro dessa visão de quem quer manter o sistema funcionando do jeito que está. E aí um exemplo que todo mundo está sentindo agora recentemente, que é, né, a questão da CE Equatorial aí, da energia elétrica. Eu acho que todo mundo está sentindo. Eu, pelo menos, volta e meia, tenho queda de luz lá em casa. Mesmo sem chuva. O próprio Eduardo aqui, que é de uma universidade federal, quantas vezes a gente ouviu falar em privatizar as universidades federais, né? Exatamente. Esse é mais um podcast. Para falar da a Universidade tentativa, Federal. Né? A tentativa eu acho que de todos os pontos da Universidade Federal, do que é ponto nevrálgico e o que é bom, o que é ruim, acho que é bem legal. Isso é uma coisa um ponto bem bacana de debater. Isso, e assim, e aqui a gente está... a gente acabou saindo um pouco aqui do Rio Grande do Sul, né, no debate, mas assim, a gente não pode esquecer que, primeiro, a gente está no Brasil, a gente não está numa lógica eurocêntrica, né, a gente está num estado que é o Rio Grande do Sul, que tem problemas de ordem pré-civilizatória. Eu estou falando aqui da polícia que bate, prende e arrebenta, que não deve existir. Eu estou falando aqui de acesso à micropropriedade, né? Ou seja, são agendas que outros países, de alguma forma, enfrentaram. Nós ainda temos essa agenda. Já superaram, no caso. Eu não sei se superaram, porque a gente vai para a França, por exemplo, tu vê aquela periferia de Paris. Então, assim, só que lá eles fazem o seguinte, o sujeito não é cidadão, entende? Então, ele não tem cidadania, ele vai para a margem e se convive com aquele bolsão de pessoas na base da assistência social e caridade. Esse é o exemplo da Europa. Aqui no Brasil, nós temos uma coisa mais misturada. O sujeito ele é tão cidadão quanto eu, né? O sujeito que está ali puxando seu carrinho de papel, enfim, ele é tão cidadão quanto eu. Só que nós aqui, silenciosamente, vamos colocando uma espécie de camadas, né? Uma espécie assim de... trazendo aqui um parâmetro daquelas leis de Jim Crow que existiam nos Estados Unidos, de quem é quem, né? Quem pode sentar ali, quem pode acessar determinados espaços ou não. Só que a gente faz isso de forma silenciosa, né? Mas isso não se sustenta mais. Porque com o pouquinho de acesso que uma camada social teve, principalmente naqueles governos Lula 1, Lula 2, Dilma, enfim, que conseguiram acessar, por exemplo, universidade, né? Essas pessoas já começam, quando tu dá para o sujeito a capacidade dele sonhar, dele se perceber num outro lugar, tu não tira mais isso, né? E isso irradia um efeito para os outros, né? Eles começam a ver que, gente, dá para chegar lá, né? Então a gente está numa crise de utopia, de uma certa forma, e isso também é presente aqui no Estado, né? Por exemplo, deputado Frederico Antunes, aqui eu já deixo meu cumprimento aqui, né? Participou lá da Unali, no assunto da dívida, de tentar fazer uma ação coletiva de outros entes para tentar rever as negociações, a questão dos juros, a questão dos indicadores. Esteve lá
ajudando na ACO do Estado, na 2257, na CO 2059, lá no início da OAB, quando ainda era o Cláudio Lamáquia, presidente da OAB. E das últimas conversas, a gente percebe que o termômetro é um certo cansaço, né? Um certo, olha, já tentamos isso, mas não deu. Essa é a minha percepção das conversas que tivemos, né? Como se não pudéssemos mais optar por esta via, né? O que não é verdade. A gente começa a ver o senador Pacheco, em Minas Gerais, né, tentar uma outra negociação. Se não vejamos o próprio governador aqui, a quem deixo o abraço, né? E aqui já vou lançar algumas provocações, tá? Inclusive, Não, fica à vontade. posso lançar para o PGE também, não tem problema, não tem censura. Não. Aqui é tipo Antônio Bujanra, o programa, provocações. Eu estou desafiando aqui a secretária da Fazenda, o subsecretário do Tesouro, estou desafiando o governador, estou desafiando o nosso querido procurador Eduardo Cunha, que é sempre um gentleman, sempre nos recebe muito bem, né? Estou desafiando eles mostrarem para a sociedade gaúcha qual é o parâmetro de previsibilidade de pagamento. Como é que esse Estado, que tem uma queda de receita em 2022, né, em torno de 5%, vai pagar uma dívida de 100 bilhões. Né? Um outro desafio, esse especial para o nosso procurador Eduardo Cunha, né? Eu quero que ele diga que não é vantajoso para o Estado seguir na discussão dos aspectos estruturais da dívida, que estão lá na ACO 2059 da OAB, e que o Estado está participando dessa ação, está acompanhando. Porque as manifestações que a PGE tem feito no âmbito dessa ação, muito acertadas, elas vão ao encontro da ideia de que sim, temos que discutir o índice de correção para um índice oficial e o anatocismo, né? Essa palavra que muitos podem não ter intimidade, mas é o juros sobre juros. Isso é um fator que a dívida cresce por causas próprias. Isso é pior do que juro de cartão de crédito, né? Então, eu estou desafiando aqui o nosso procurador a explicar, né, que isso não é uma boa alternativa, porque só existe essa alternativa, Christian, ouvinte, Sabrina, Eduardo, se a gente não rever, né, a estrutura dessa dívida, os fatores que fazem ela crescer de forma automática, sem nenhuma contrapartida para a sociedade. Nós não estamos falando de uma dívida de alguém que comprou um hospital e mesmo que caro está lá o hospital. Nós estamos falando de uma dívida que cresce por razões próprias, né? O que hoje na academia se discute, que é o processo de financiarização, né? Aliás, isso também daria um outro podcast. A gente está nesta etapa, nós estamos vivendo nisso que a Sabrina falou, né? A ideia de que tudo que é serviço público que é fornecido para a população tem que ter o que se chama de colateralização. Vejam que termo, né? Alguma instituição financeira tem que intermediar essa relação para obter algum lucro. De várias formas essa intermediação. Inclusive lá com a Fundação Lehman adquirindo, através da Equatorial, né, a CE a um preço de um Corolla usado, ou 2 Unos, sei lá, 100 mil reais. Né? Então... É sério isso? 100 mil reais? 100 mil reais. 100 mil reais. Esse foi da CE Distribuição. Na ocasião, inclusive, enfrentando muita resistência, inclusive de colegas meus, constrangimentos, entrei com uma ação popular, foi até o STJ, né? Grosso modo, na visão que levamos para aquela ação, o que se fez foi mascarar uma remissão de tributos, né? A SE tinha muitos tributos que recolhia, né, na sua fatura do contribuinte, ficava no balanço, mas não repassava para o Estado. E aí o Estado fez uma operação societária complexa, onde se fez essa remissão de tributo. Isso na visão que sustentamos na ação. Né? E, enfim, ela restou assim, né, por 100 mil reais, preço de 2 Unos. Né? Isso tem tudo a ver com a forma que a gente precifica os ativos. Né? Precifica qualquer coisa, né? É um tema um pouco meio de financeiro, mas assim... Ô Felipe, deixa eu te interromper, é meio
estamos sucateando para vender, é isso, cara? Eu acho que a falta de investimento, né, e a incapacidade do Estado de investir leva a isso, É um sucateamento. acaba levando, né, gerando descateamento, e aí chega um ponto que não tem mais o que fazer. Mas tu acha que essa é a finalidade, Sabrina? Dentro desse sistema que a gente vive hoje, parece que a coisa é feita para isso, entendeu? É, É a forma de ver as coisas, né? E o Estado não está endividado desde agora, né? Essa história da dívida, ela se arrasta, e o poder de não investimento do Estado do Rio Grande do Sul não é de agora. De quantos anos aí, Felipe? Sei lá, mais de 10, 15? É que até 94, até o Plano Real, o Estado podia emitir títulos e ir arrolando sua dívida. Veja, o Estado sempre vai trabalhar endividado. A questão é como ele consegue arrolar suas dívidas. E a gente também não tem... Tu ia contribuir com alguma coisa das vontade? Na verdade, isso é uma coisa bem acadêmica de quem é cientista, tá? A gente vê toda a problemática, né, da dívida que poderia ter sido paga já, né? Se não tivesse o juro sobre juro, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado. Não sou longe de ser expert no assunto, estou aprendendo muito contigo hoje, Felipe. E, por exemplo, tá? Se você, Felipe, pudesse traçar um plano agora para resolver esse problema sem amarra nenhuma, qual seria esse plano? Sem amarra nenhuma? Nenhuma. Aqui vou resolver o problema da dívida. Tá, a gente está partindo então de uma premissa que não está dada na realidade, tá? Porque, não existe... A primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, não existe solução isolada para o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Mas existe solução, Felipe. Eu acho que essa aí é o ponto. Existe solução. O estado do Rio Grande do Sul tem que voltar a fazer política de desenvolvimento, de indução de desenvolvimento. Para te ficar um pouquinho mais longe do microfone para não ter perigo de estourar. No curto prazo, isso vai produzir resultados? Não, no curto prazo não vai produzir resultados. Né? É uma questão para médio e longo prazo. Né? Agora, para isso, o estado do Rio Grande do Sul tem que voltar a investir em política industrial. Né? O Nordeste gaúcho, né? No Rio Grande do Sul a gente corta em diagonal o mapa do Rio Grande do Sul. Eu brinco que ali pro sudoeste é bife com arroz, né? Porque a gente que é da região da fronteira, né? Arroz, gado e a soja para fritar o bifinho ali, né? Bom, daí nós temos já no Nordeste gaúcho, nós temos pequena, média indústria altamente associada às cadeias produtivas brasileiras. Então, não tem como pensar dissociado disso. Agora, tem que desenvolver Porto do Rio Grande, né? Tem que investir forte em pesquisa, ciência e pesquisa. Nós temos uma vinculação constitucional de 0,5% da receita corrente líquida que não é cumprida há Nunca séculos. foi. Nunca foi. Nunca foi cumprida. Daí o UERGS, nós temos uma universidade estadual que não é impulsionada, que não tem agência de fomento à pesquisa, né? Nós ainda temos um histórico de formação educacional nesse estado que permite uma certa homogeneidade, né, nesse campo do conhecimento. Tem material humano para isso. Agora, isso passa por uma construção de enfrentar determinados gargalos políticos. Felipe, deixa eu fazer o advogado diabo aqui, cara. É que pra mim tem algumas coisas que não entram na minha cabeça, tá? Dos 4 aqui disparado, eu sou o mais burro. Mais disparado. Então tem algumas coisas que não entram na minha cabeça, cara. Uma delas, velho, é tipo assim, ó. Pô, a gente tu falou do Pacto Federativo, né, cara? Aí a gente teve o Lula por 2 mandatos, depois a Dilma. Num desses mandatos, o governador do estado do Rio Grande do Sul, salvo engano, era o Tarso Genro. Sim. Aí tu vai pensar o quê? Pô, os caras vão sentar numa mesa, vão conversar e vão achar uma solução. E isso não ocorre. Então, assim, quando tá um governo antagônico lá ao governo que está aqui, a gente diz, não, mas são governos antagônicos. Quando são os mesmos governos, como foi o caso do Temer e do Sartori ali, que em determinado momento também existia um diálogo, né? Também não ocorre essa solução, cara. Quando é que isso vai ocorrer? Bom, excelente pergunta. A primeira, sim, queria começar pela... Eu não sou tão burro. Não, o problema... Tu falaste o problema da tua cabeça, né? Então, assim, quando tu ocupa muito a cabeça em sacanear os amigos em podcast, tu deixa de prestar atenção em outras coisas, né? Então, essa é uma primeira questão. Mas a segunda questão é o seguinte. A gente precisa entender que as estruturas de poder ela têm camadas, tá? Uma dessas camadas é a estrutura burocrática, tecnocracia, como queiram chamar. Tá? Dentro desta lógica do Estado, da relação do federalismo fiscal, né, a STN é um ator central e ela tem
uma visão pró-unidade central, historicamente. Tá? Historicamente. Para se ter uma ideia, hoje, qualquer concurseiro que vai fazer lá o concurso para Receita Federal, né? Na sua bibliografia vai estar lá os... Eu vou tentar me lembrar o livro, tá? Mas é os Barões Barões da Federação, algo assim. Tá? Que é uma visão sobre o Estado brasileiro de que os entes subnacionais são perdulários, eles não se autorregulam, né? Eles cometem excessos e de que deve haver um governo central que tenha o controle daquilo que se arrecada, daquilo que se fiscaliza. Não à toa a gente vê uma lei complementar tratando de ICMS, né? Então, há um tensionamento nesta relação, né? Agora, parte desse tensionamento... E aqui é importante, por exemplo, nós temos uma secretária Priscila aqui, porque ela veio da STN, né? E eu tenho certeza, e aqui eu recomendo, olha, se pudesse fazer um podcast com ela, perguntar para ela qual a visão que ela tinha quando estava lá em Brasília, na STN, e qual a visão que ela leva da experiência dela aqui, né? Tu já teve a oportunidade de fazer essa pergunta a ela? Ainda não tive, mas assim, pelas manifestações dela, nas audiências públicas em que ela esteve, que eu pude participar, é possível verificar que as pessoas vêm aqui e dizem, não, peraí, tem uma coisa diferente aqui, não dá para a gente tratar como uma grande massa homogênea, né? Os estados não dá para essa relação que foi plasmada em algum tempo, né? E deve ter tido suas razões, não quero dizer que não, né? Eu me lembro que tem questões do Império, que o Império mandava recursos, né, para aqui para os estados, enfim, para subunidades da época, para manter principalmente aqui no Rio Grande do Sul, para manter a fronteira protegida, né? E aí na hora que chegou a Guerra do Paraguai, bom, agora cadê aquelas tropas que eu mandei o dinheiro? Bom, tinha porco, tinha galinha, tudo, eles davam dizendo que a tropa era grande, né? Mas colocava os porcos e as galinhas lá para fazer número. Então, há um histórico que a gente não pode, há uma trajetória histórica e ela cria certos padrões de dependência nas relações, inclusive nas estruturas de poder, que são barreiras que a gente precisa enfrentar, né? Agora, isso passa por uma postura de quem governa o Estado enfrentar esse debate, projetar o Estado do Rio Grande do Sul, articular uma postura altiva de Estado. Nós não podemos abrir mão disso, né? O que nós estamos assistindo é uma agenda que se submete, né? Não estou propondo nenhuma revolução aqui, viu? Eu sou da institucionalidade mesmo, não é um grupo revolucionário aqui. Mas eu acho que nós não podemos abrir mão de uma postura altiva de demonstrar as singularidades, as capacidades específicas desse Estado, que são muitas, né? As potencialidades, né? E pararmos com essa lógica de submeter, né, o Estado a um mero departamento, né? Daqui a pouco nós vamos ter que chamar território federal do Rio Grande do Sul, não mais Estado, né? E não passarmos como os constrangimentos que nós temos, por exemplo, aqui a Sabrina falou da questão da CE Equatorial, né? Vejam a situação da Agergs, né? Se prometeu uma reestruturação da agência, né? Hoje a Agergs está com o seu contrato suspenso junto à ANEEL, né? E, bom, o Estado é o principal responsável, não é a presidente da Agergs. E aí nós temos lá servidores públicos passando por constrangimento, dispostos a atuar, mas sem os meios, né? A mesma coisa eu poderia falar aqui das carreiras da PGE, né? Está lá, o procurador Eduardo Cunha, eu estava presente, não é nem a Sabrina que está dizendo, eu estava presente na reunião, né? Dizendo, não, essas reestruturações vão passar aqui para frente. Depois do regime de recuperação fiscal, nós vamos levar essa agenda adiante. E não. E aí nós temos um Estado que judicializa, que sobrecarrega a PGE, que sobrecarrega os servidores da PGE, o submete à saúde mental, uma saúde mental debilitada, né? E não se entra nessa agenda. É aquela coisa, né? Tem, mas está em falta. A gente precisa sair desse tem, mas está em falta. E começar um debate verdadeiro, falando inclusive sobre essas limitações, né? E isso precisa começar a acontecer.
né? Não é só sobre a questão econômica. A gente não pode enxergar como uma racionalidade meramente econômica dissociada das dimensões sociais, das dimensões históricas que esse Estado tem. Parece complexo isso que eu estou falando, né? Parece um pouco distante de uma solução imediata, né? Não é uma solução imediata que o Estado do Rio Grande do Sul terá pela frente, respondendo a questão do Eduardo. Né? É uma solução de desenvolvimento. Como qualquer solução de desenvolvimento, existe uma etapa de denúncia, de conscientização, né? De tentativa e erro, né? Mas ele tem que ser um processo contínuo, como é qualquer processo de aprendizado. Né? E aqui nós estamos falando de um processo de aprendizado, uma dimensão, uma escala coletiva enorme. Né? Agora, nenhuma situação permanece como está se alguém não está tendo vantagem com isso. Então, há vantagem, sim, para uma elite local manter esse Estado subrogado à União. Daí esse é um outro debate que a gente levaria um tempo para outro podcast. Ô Sabrina, traz aquela... Tô bem longe do microfone. Ô Sabrina, traz aquela ideia que tu deu na reunião lá pro Felipe da questão da dívida do investimento no serviço público. Aproveitando que, né, o governo federal acenou aí em manter a coleira no estado do Rio Grande do Sul, mas, né, reduzir lá os juros, dar um respiro, e em contrapartida teríamos né, o dever de casa de investir em educação ali, na parte técnica, né, da educação. Me surgiu a ideia, tipo assim, vamos então fazer um movimento agora nosso aqui, né, das entidades, frente ao governo federal, dizer assim, olha, que todo investimento, já que quer manter a dívida, né, vamos manter tudo como está? Vamos, né? Todo mundo já tem... Muita gente conversa assim, ó, essa dívida não vai ser perdoada. Esquece esse assunto. Todo mundo fala assim, esquece esse assunto. E eu não consigo esquecer o assunto. Então, por isso que ele está aqui hoje também, né? Sendo tratado. Então, assim, a ideia é... Então, vamos descontar todo o investimento que o Estado vai fazer no funcionalismo público, em pontos sensíveis, né? Na saúde, no IP, e vamos descontar dessa dívida, então, né? Já que é para manter como está, vamos tentar negociar isso com o governo federal. Que ele manteria a gente sob controle, né? Mas eu acho que um outro caminho que a gente pode fazer de forma concreta é que todo mundo entenda esse assunto e não entenda como, né, não se dê por vencido nesse assunto e apoie a OAB. E, inclusive, a gente faz um apelo aqui que a OAB siga adiante, né, com mais força nessa ação, para que o STF enfrente esse assunto e a gente possa, pelo menos, aí, comprovar lá, né, judicialmente, como qualquer devedor também que possa recorrer ao judiciário, que a gente possa realmente comprovar aquilo que a gente tem, que o Tribunal de Contas vem tanto dizendo que essa dívida realmente está paga aí, né? E a gente possa devolver para o Estado do Rio Grande do Sul a independência que eu acho que ele deve atuar. E vou contribuir um pouquinho porque eu acho que é importante. Eu acho que a popularização desse conhecimento é extremamente necessária. Né? Eu não sabia, por exemplo, esse seu ponto que a dívida estaria paga, né? Por exemplo. E existe todo um grupo trabalhando para tentar resolver esse problema. Eu acho que a maioria das pessoas da sociedade não sabem, né? Estão alheias a esse assunto, né? Cada um está na sua caixinha, né? Então, esse ponto é um ponto que traria uma melhora geral para a sociedade gaúcha, né? Então, acho que a popularização desse conhecimento, isso que vocês estão fazendo aqui é muito importante, eu acho que deve ocorrer o mais rápido possível. De alguma maneira, isso chegar na boca do povo, né? Porque a gente sabe que quando o povo está unido, a gente é imbatível. Vai entrar governo, o governo e sair governo, né? Pode ser da linha ideológica, a gente vai estar com esse problema. Esse problema está sendo, né, só empurrado. E aí, o próximo governante vai ter o mesmo problema. Né? E aí eu vejo quem é que vai enfrentar isso, né? Mas eu acho que é o povo, né? Talvez as entidades, isso. Essa popularização do conhecimento é importante. E a gente entra na minha área também, né? Popularizar o povo, que aquela pessoa não está caduca, que esse estigma tem que acabar, é popularização de conhecimento. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar cada vez mais para chegar na sociedade, né? Obviamente, com o que vocês estão fazendo aqui com o podcast, com a internet, esse é o melhor momento para fazer isso. Tem tanta bobagem na internet, tem tanta bobagem sendo dita, que quando o assunto vem com tecnicalidades, o assunto vem com conhecimento, esse é o assunto que a sociedade tem que receber. A gente tem que conseguir chegar na sociedade. Eu acho que essa é uma grande estratégia, né? Nesse podcast que eu fui lá no Wesley, isso é uma coisa muito, muito interessante. Ele me contou que é meio consenso entre as pessoas que a próxima revolução da internet
é quando os estudiosos, os acadêmicos, entrarem na internet. Uau. Que aí não vai sobrar pra Fantástico, ninguém. né? Por quê? Porque eles têm o conhecimento técnico. A hora que a gente chegar na internet e conseguir passar o conhecimento técnico, né, vai ser uma coisa imbatível, né? E pra mim faz todo sentido, né? Faz sentido. Tem vários aspectos interessantes aqui, tanto na questão da Sabrina, quanto nas colocações do Eduardo, e tem um ponto que tu trouxeste, Christian, da questão de, poxa, quando era o governo Tarso, né, por que não mudou, né? Então, assim, primeiro, a questão da popularização. Nós fizemos uma campanha, o Sindipge teve junto, até lá pela União Gaúcha, fizemos Esta Conta Está Paga, né? E o mais interessante é que isso nas galerias da Assembleia, né, estavam cheias, chegavam, se entoavam inclusive gritos ali, né, de o regime é uma fria, eu quero auditoria, me lembro disso, né? E o que acontece, né? Evidentemente que tem toda uma estrutura, enfrenta suas resistências, né? Aqui por uma questão ética não vou citar o veículo, mas tem veículo que diz, não, esse papo aí é coisa de quem está viajando, né? Que é o mesmo veículo que vai dizer, se a CE não tivesse sido privatizada, teria sido pior. Então, uma coisa de até adivinhar o futuro. Inclusive, a mesma colunista colocou as duas coisas. Exatamente. Então, tem isso. Agora, a realidade se impõe, gente. Independentemente das nossas vontades, das nossas inclinações. Quem faz ciência, né, Eduardo? Quantas vezes o sujeito, não, eu vou com uma hipótese e tenho certeza. E aí, tu começa a entrar na... Não, cara, não tem nada a ver essa minha hipótese aqui. A realidade, ela é assim, né? Até agora, não tem nenhuma das soluções tentadas para a dívida demonstraram alguma condição, né, de dar uma previsibilidade de pagamento. A hipótese que a gente vem sustentando, para pegar uma linha meio científica, né, ela não consegue ser refutada, né, mas nós não temos a hegemonia do debate. E ela ainda responde algumas questões que tu traz, Sabrina. Vamos pegar, por exemplo, outro problema do Estado, o IP Saúde, né? Essas pessoas, esses 980 mil segurados, que 80% tem renda até 3, 4 mil, é a base do IP Saúde, né? Se elas não tiverem um instituto que garanta um atendimento, elas vão cair no SUS, né? As associações de hospitais que hoje estão disputando, né, para ter lucro em medicamento, para que o Estado pague R$10 por uma aspirina, gente. R$10 por uma aspirina. Não é o pacote da aspirina, estou falando de um comprimido, né? Essas mesmas associações, elas têm consciência disso, que essa massa de segurado vai para o SUS. E aí eu pergunto, de quem é o SUS? Quem é que repassa os recursos do SUS? Vai para a União. Então, se a União não começar a entender, e aqui, acertadamente, a Sabrina coloca, né, faz uma provocação interessante. Bom, vamos colocar outras coisas nessa conta. Daqui a pouco essa dívida do IP a gente coloca lá, né, o quanto falta para complementar. Com a dívida, então vou usar a dívida também, né? Isso cai na União. Eu quero crer que a gente já está vivendo esse efeito rebote da dívida aqui no Rio Grande do Sul, né? Como eu falei, 2025, crescimento vegetativo negativo. É um estado, a gente sabe que produção de riqueza está muito associado com a capacidade física e mental de uma população, e se ela decresce, né, também decresce a capacidade produtiva, né? Então o estado do Rio Grande do Sul vai ser um estado que vai ter que começar a falar de questão migratória, né, trazer jovens para cá, vai ter que começar a falar sério de saúde na terceira idade, muito antes que outros estados brasileiros, né? Segundo os dados do IBGE, 10 anos, 15 anos antes, né? Então, é um estado onde a gente vai ver essas questões estruturais se imporem, independentemente dos discursos políticos que nós venhamos adotar para passar um governo, né, e jogar a dívida para outros, né? Então, está na hora da gente sentar e enfrentar isso, né? Colocando, sim, talvez, Sabrina, né, pensando em iniciativas de identificar justamente esses aspectos que vão ter rebote para a União, colocar como argumento para a dívida, né? Hoje o ministro da Fazenda
o Fernando Haddad, ele fez isso com a dívida da Prefeitura de São Paulo, né, do município de São Paulo. Então, bom, tem caminho. Agora, se a gente, começa a reduzir o debate, né, há uma lógica de que não dá para deixar de fazer superávit primário, que é só juntando dinheiro dentro de um porquinho e acumulando. Eu não quero ser aqui indelicado com quem tem esse viés de pensamento. Só estou simplificando porque a gente está num podcast e a ideia é popularizar, né? Mas, por favor, não se sintam desrespeitados nisso. Mas isso não é mais viável. Isso não se sustenta na prática. A realidade está dando sinais disso. A gente precisa tratar desse problema de forma mais séria. E eu preciso tratar de um outro problema, Felipe, que a gente planejou ter 1 hora o podcast, ele já está em 1h30. Eu vou ter que agradecer vocês. Foi muito legal mesmo, eu pelo menos achei. E agradecer novamente o Eduardo pela presença e o Felipe. Acho que foi bem legal para o nosso primeiro episódio, né, Sabrina? O que tu achou? Sim, fiquei muito feliz, né? Primeiro de vocês prontamente aceitarem a nossa ideia, abraçarem uma ideia, né? Fazer uma coisa pela primeira vez sempre, né, nos causa um certo desconforto, né? E reserva cognitiva. Mas eu fiquei feliz com a explicação dele. Falei, hoje eu fiz uma reserva cognitiva, então eu estou muito satisfeita aqui com a presença de vocês e espero que vocês voltem daqui né? Passa alguns meses, a gente volta de novo É verdade. a fazer um bate-papo aqui. Galera, então tá chegando ao fim o nosso podcast, né? O Papo de Servidor, o podcast do Sintespgea. Muito obrigado novamente, Eduardo e Felipe, quem nos acompanhou, né, Sabrina? Esse programa, galera, tá em diversas plataformas e ele vai ser produzido quinzenalmente. Para fechar, agradecer novamente a Sabrina pela parceria e o Sindifisco pelo apoio, Sindifisco RS. Um abraço para todos e obrigado pela companhia.